Vamos abrir a palavra de Deus nesse momento. Abrir a palavra de Deus nesse momento no livro de Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Vamos lá, vai ser mensagem curtinha, objetiva, mas que o Espírito Santo use a todos nós nesta manhã. Bom? Vamos lá? Marcos, capítulo 5. História conhecida, batida, conhecida já, o meio pentecostal, meio evangélico, cristão, a igreja adventista, todo mundo conhece, explora essa passagem, né? A passagem de Marcos, uma passagem de ação, de atitude, de acontecimento, é igual um filme de ação, um negócio muito, uma correria acontece ali nessa história. Mas nos bastidores, no contexto dessa história, na faculdade chama-se de perícope, né? O perícope dessa história, uma perícope menor dessa história, ela conta aí um acontecimento, um dos bastidores, de Jesus surpreendendo a liderança da igreja, da sua igreja. Jesus surpreendendo a sua igreja, os discípulos, surpreendendo. Ele já estava há algum tempo encaminhado, os discípulos estavam profissionais, já sabiam o que fazer com a multidão chegava, a multidão tem criança, né? Tem mulheres, tem várias idades diferentes, tal, pessoas com pensamentos diferentes, mas os discípulos já se desenrolavam, como diz lá no norte, desenrolava a coisa. Cada um ia para um lado, um cuidava das crianças, cuidava do jovem, cuidava das mulheres, aqui das senhoras, das viúvas, dos doutores que estavam lá especulando, né? O pessoal estava ali, dos empresários, cada discípulo já sabia o que fazer. Eles estavam acostumados a lidar com a multidão, com o povão já. Os discípulos estavam muito contentes, irmãos. Eles encontravam ali uma utilidade, eles encontravam ali uma razão maior para a sua vida. E dentro dessa razão, tinha duas razões principais que eles estavam ali. A primeira razão, talvez fosse a primeira razão, o fato de eles estarem investindo num jovem chamado Jesus, que eles criam ser o Messias, né? E o Messias tinha ali, irmãos, tem toda uma promessa, uma profecia em relação ao Messias, desde Salmos, né? Desde Gênesis, Salmos ali, Isaías, Jeremias, profecias messiânicas que ia salvar o seu povo, libertar o seu povo em período de cativeiro. Estavam num cativeiro ali, no cativeiro moral, espiritual, cultural de Roma. Estavam presos por Roma, né? Subjugados por uma nação, gente, uma nação pagã que desrespeitava a Deus. Era uma grande desonra para o ego judeu naquela época. Cadê o povo judeu? Cadê o rei Davi? Cadê a estrela de Davi? Cadê Salomão? Cadê Josué? Cadê Moisés? Não era nada, não. Só era história passada. Agora eles eram só um povo cativo ali, pau mandado de Roma, né? Como diz ali, desculpa o termo, né? Mandado de Roma ali. Nada, gente, não eram nada. Nesse período, então, os judeus aguardavam o Messias. Os discípulos viam naquele jovem o Messias ali, o líder, o futuro rei. Alguns já estavam aclamando como rei. E ele aceitava ser chamado de rei dos judeus. Olha, estava tudo, é só uma questão de ajuste ali, né? Ele era futuro rei, estava ali. Então essa era uma razão. A segunda razão que os discípulos, a liderança da igreja, estavam ali em volta de Jesus, porque, irmãos, era um atalho para o sucesso, mas eram pessoas simples, eram pescadores, eram trabalhadores braçais, sem muito estudo, sem muita oportunidade. De repente, uma hora para outra, eles se tornariam agora ali ministro do novo rei. Quem seria o ministro? Príncipes, né? Assessores do novo rei de Israel, gente. Jesus, quem seria? Os discípulos estavam do lado dele ali. Olha só o atalho para o sucesso, irmãos. Era o investimento certo, era uma coisa certa no investimento ali. Mas em meio a tanta expectativa, a tanto conhecimento, irmãos, olha só, Jesus, ele precisava e decidiu surpreender aquela liderança, aqueles líderes ali. E numa bela manhã de sol, como diz, ele falou: amigos, nós vamos fazer um trabalho missionário diferente. Nós vamos para o outro lado do mar da Galileia. O outro lado do mar da Galileia representava uma terra proibida para os judeus. Alguns judeus que moravam lá, habitavam lá, não eram muito, eles estavam meio fracos na fé, digamos assim. Não eram dignos de muito respeito. Porque do outro lado moravam pessoas gentios, imundos, que não eram dignos de que os judeus colocassem o pé lá. Eram comedores de carne de porco, irmãos.
Eles não guardavam o sábado, né? Eram pessoas imundas, que não podia nem se misturar, assim que os judeus pensavam, né? Não é o nosso pensamento, os judeus pensavam, não podia. Quando Jesus fez essa proposta indecente, revolucionária, eles não viram com bons olhos, mas o mestre que está pedindo, ele sabe o que está fazendo. Então eles decidiram, junto com Jesus, eles foram, né, obedecendo a ordem de Jesus, Cristo, do mestre, para outro lado do Mar da Galileia, para mais um investimento missionário, um pouco de risco, algo meio duvidoso. Que negócio é esse? Lá não tem judeus? Eram pessoas imundas? Que negócio é esse? Eles foram do outro lado do mar e aconteceu algo interessante, você já sabe mais ou menos a história. Olha só, do verso 1 em diante, acompanhe comigo aí. Entremente chegaram à outra margem do mar, na terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, desembarcaram, e logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem só, irmãos, uma pessoa só. Cadê a multidão? Cadê a moral de Jesus? Cadê a multidão? No verso 1, no verso 2, no verso 5, no verso 4, no capítulo 1, 2, 3, 4, todos os capítulos, antes de chegar aqui, a maioria dos capítulos enfatiza o Cristo das multidões, o popstar das multidões. Onde ele estava o povão em volta dele ali, porque ele estava famoso, todo mundo queria estar em volta de Jesus por inúmeras razões, né? Inúmeras razões, como essa igreja que em nome de Jesus vai lotar todas essas noites. Amém. Quem sabe por inúmeras razões, infelizmente. Espero que a principal razão não seja esquecida, encontrar com o dono da festa, Jesus, né? Então eles foram para o outro lado do mar, uma pessoa só foi encontrar com Jesus. Será que não distribuíram os cartazes? Será que não foi feita a panfletagem de casa em casa? Será que não foi anunciado que o mestre estará ali? Que negócio, uma pessoa só, irmãos, uma pessoa só. E essa pessoa veio encontrar com ele, tinha uma peculiaridade. Era um homem possesso de espírito imundo. Veio numa situação meio difícil encontrar com Jesus, uma pessoa só. Sabe aquele barulho do grilinho assim, né? Como assim, deu tudo errado? Cadê aquele silêncio, barulho do grilinho? Cadê? Cadê o evangelista Jesus? Cadê a mensagem de Jesus? Cadê o mestre, famoso Jesus? Mas olha só. Só nesse verso 1 aqui e 2, tem algumas verdades aqui. Podemos encontrar, no meio aqui. Primeira verdade aqui, irmãos. Que a terra de Gadara ou de Gerasa era só uma região. Gadara e Gerasa eram cidades que ficavam distantes do mar. Distantes. Ao desembarcar do mar, pisaram na terra, na praia, já veio um doido gritando ali. Mostrando que essa região não era a cidade de Gadara nem de Gerasa, mas era a região metropolitana, a região na terra, era terra. Terra dos Gadarenos ou dos Gerazenos. Era uma vilinha insignificante, que a Bíblia nem citou o nome aqui. Uma vilinha que a Bíblia nem cita o nome, anônimo. Mas que morava uma figura aqui bem, que se destacava aqui, conhecido. No verso 3, essa figura vivia nos sepulcros, nem mesmo com cadeias alguém poderia prendê-lo. Rapaz, será que ele estava liberto então? Olha o tema dessa semana, ele estava liberto então? Não podia prender, ele estava liberto. Que negócio é esse? No verso 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Verso 5, andava sempre de dia e de noite, ou de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou. De longe viu Jesus, correu e adorou. É bonito ver essa história no História da Redenção. Os detalhes no livro História da Redenção. É emocionante essa passagem do Gadareno. De longe, aquele doido veio correndo. Eu sou pai de 2 meninas, irmãos. 2 meninas, né? Estão se tornando moças. Eu vou passar por aquela fase difícil, tal. Eu vou ter que comprar uma espingarda, como diz, né? Tal, toda aquela história toda que se repete ao longo dos anos. E o que acontece? Se eu tivesse, talvez se vocês, muitos pais aqui de meninas, né? Ou de meninos, mas se tivesse um doido na minha vila, que eu moro lá na cidade, uma cidade universitária de Benevides, naquela vila eu morasse, tivesse um doido que passasse correndo ali, irmãos. E diz a história, dá até um entendimento maior no espírito de profecia, né? Diz a história que ele corria, irmãos, pelado, todo sujo, irmão. Cabelo assim desse tamanho aqui, sem lavar há tempos, uma barba desse tamanho sem cuidar, irmãos.
Não é a questão da barba, mas sem cuidado, todo sujo, pelado, andava gritando, todo machucado, andando gritando. Era violento, mano, violento, nada podia segurar ele. Gritando pela rua, não tinha respeito por ninguém. Dava para conversar com esse doido? Não dava, irmãos. Ele estava fora do juízo, não dava para conversar com ele. Por favor, você fica de lá para lá, porque sabe como é que é? Aqui mora pessoal de família, não passa aqui e tal, de tal horário você não passa aqui. Não dava para conversar, não dava para argumentar com ele. Ele é louco, não dava para argumentar. Não tinha como argumentar com ele. Prender, dava para prender ele? Segurar? Então vamos amarrar ele. Cadeias, fala ali, cadeias e grilhões. Cadeias é aquele bracelete de ferro antigo, né? E o grilhão era a corrente que era soldado na cadeia aqui. Prendia o camarada, aquela bola de ferro no pé aqui e tal. Dava certo prender ele, diz o texto, ele dava certo, sim ou não? Não dava, ele quebrava, muito forte, quebrava as correntes, não dava para prender. Não dá para conversar, não dá para prender. O que tem que fazer com uma praga dessa? Desculpa o termo. O que tem que fazer? O que tem que fazer? Tem um ditado, quando uma pessoa não tem jeito, um ditado, é meio brincadeira, fala assim, é só matando. Está falando de assassinato, irmão, de matar um ser humano? Não vamos ser hipócritas, irmãos. É só matando. Ou você prefere que ele faça o mal para sua filha, para o seu filho, para sua esposa que está em casa quando você está trabalhando? Não tem como. É só matando um negócio desse, uma praga dessa. Não tem como. Ele não tem perfil, a Bíblia nem fala, não cita o nome dele, mas ele não tem perfil para ser um líder de igreja, nem para ir na igreja, mas ele não pode nem ir na igreja, porque ele chegar aqui, ele vai quebrar tudo aqui dentro, irmão, vai machucar as pessoas, vai espantar todo mundo. Não tem como, só o mau cheiro dele, irmãos. Sabe por quê, mau cheiro, irmãos? Não só pela falta de banho, mas é porque ele dormia num lugar, irmãos. Ele dormia entre os cadáveres. E diz a história, na teologia, a gente aprofunda um pouquinho mais, ele dormia, irmãos, na sepultura, junto com cadáveres em decomposição. Imagina o cheiro, irmãos. Aquele cheiro de cadáver em decomposição. Carne podre, irmão, chorume, carne podre. É isso que ele tinha, cheiro de chorume, de carne, daquela água, daquele processo de decomposição. Podre, ele tinha aquele cheiro de podridão, era o cheiro dele, irmãos. Porque ele dormia com cadáveres. Imagina só o cheiro, que ele entrasse aqui, só o cheiro espantava todo mundo. Doido, arrebentando tudo, quebrando tudo. Ele não tinha perfil, irmãos. Não tinha perfil nenhum para viver em sociedade. Por isso que ele era completamente marginalizado. Ele estava à margem da sociedade devido a esse perfil, devido a esse estado dele, né? Esse estado dele. Não se sabe há quanto tempo ele estava assim. Da mesma forma que eu estou lendo um texto conhecido aqui, irmãos, um texto conhecido, todo mundo já conhece, já viu sermões, aplicações, estou falando com cristãos aqui, misericórdia, é um desafio para mim isso. O mesmo Jesus, o mesmo Espírito, que conduziu a igreja a uma nova visão, e conduziu os discípulos a uma nova visão, que o mesmo Espírito conduza-nos agora, todos nós, a uma nova visão de um texto bíblico, irmãos, uma nova visão dessa história. Deus tem poder para fazer um milagre de ainda surpreender o seu povo, através do texto bíblico, ainda surpreender-nos, irmãos. Que esse milagre aconteça essa manhã, que venha ter efeito essa manhã, irmãos, através do Espírito Santo. Jesus, ele queria atravessar o outro lado do mar, irmãos, não para encontrar uma multidão, não para ser um popstar, né, conhecido, não para uma presença VIP, não é isso. Ele queria atravessar do outro lado do mar, para encontrar-se, não com a comunidade de uma cidade grande, chamada Gadara, uma cidade um pouquinho menor, chamada Gerasa, mas em uma vilazinha pequenininha que na Bíblia nem cita o nome, irmãos. Encontrar com uma pessoa às margens da sociedade, irmãos. Uma pessoa que não poderia estar na igreja, nem ser um líder de igreja, porque ele não tinha condições para isso. As pessoas já falavam, você não tem condições para isso, você está fora. Uma pessoa que não poderia trabalhar, ter um emprego, um carteira assinada, um emprego fixo, porque ele não tinha condições. Você está fora do emprego, você está fora da igreja. Uma pessoa que não dava para conviver no meio familiar, no seio familiar, porque a sociedade já colocou, até por motivo de segurança, você está fora, porque você é um doido, você está fora, endemoniado, sai para lá. Não pode trabalhar, não pode ir na igreja, não pode conviver no meio da família, você está fora. Cai fora. More lá, bem longe de nós. Jesus, ele desceu, colocou os pés naquele mar, irmãos. Apesar dos discípulos estar surpresos, né, com toda aquela situação, Jesus não estava surpreso. Ele foi na intenção de encontrar uma pessoa especial. Ele foi para fazer um treinamento para a liderança da sua igreja. Ele foi treinar a liderança da sua igreja. Ele disse assim, Pedro,
Tiago, João, André, demais líderes dessa igreja, eu quero fazer um treinamento prático com vocês aqui. Eu quero mostrar para vocês qual é o meu perfil de líder de igreja. Eu quero mostrar para você o futuro líder dessa igreja. Esse doido aqui. Esse é o perfil. Esse aqui é o futuro líder da igreja. Como assim? Como assim? Já viemos para cá, num lugar que não deveríamos vir. Agora o senhor vai falar que... Como assim o senhor quer mostrar para nós o perfil da nova liderança da igreja? Jesus quis mostrar para aqueles líderes, através de ações, não só de palavras, a nova liderança, a nova configuração de liderança da igreja chamada posteriormente de igreja cristã. A igreja que ele tinha instituído, né? Através de ações, ele mostrou para a futura liderança da igreja que ele queria um líder que fosse em lugares que ninguém tem coragem de ir. Doido. Fossem lugares que ninguém tivesse coragem de ir. Que fossem lugares, irmãos, que tivessem só marginalizados. Que encontrasse, falasse no olho, falasse de Jesus, falasse da esperança, que levasse a mensagem do Cristo para pessoas presas, quem sabe em presídios. Temos um projeto aqui, pessoas presas, de falar com um adolescente que acabou de esquartejar sua própria mãe, um bandido, criminoso. Você levar a palavra de Jesus para ele. Você ir nos becos de prostituição e levar a palavra de Jesus para as prostitutas, né? Estão vestidas de forma escandalosa. Não, vou fechar o olho, não vou ver essas pessoas nojentas, essas prostitutas. Pessoas que tivessem coragem de ir aonde ninguém tem coragem de ir. Como esse doido aqui, esse louco, que vai nos sepulcros, no meio de cadáveres. Irmãos, se você der uma andadinha, não conheço bem aqui, né? Vou andar essa semana. Se você der uma andadinha nesse bairro, irmãos, nas comunidades, nos morros por aí, você vai ver cheiro de cadáver, irmãos, de pessoas mortas espiritualmente, que estão afundadas na prostituição, na droga, em tudo que não presta. Ou eu estou falando uma mentira aqui, irmãos? Hein? Pessoas mortas. Mas eu sou crente, irmãos. Eu sou crente. Eu não posso misturar com essas pessoas, esses cadáveres, porque eles cheiram mal. Mas Jesus gostaria de mostrar, ele mostrou para os discípulos, a futura liderança dessa igreja, que esse homem doido, ele não tinha medo, nem tinha preconceito de se misturar com os cadáveres, em um lugar que ninguém tinha coragem de ir. Esse líder, irmãos, atraiu a presença de Jesus, porque ele era muito forte, muito forte. Ele tinha uma força de vontade, ele é muito forte. Nada podia prender ele. Nada podia prender, nenhum medo podia prender ele. O medo de entrar na comunidade, o medo de perder o emprego, o medo da opinião da família, o medo de perder um momentinho teu com a família de descanso. Esse doido, nada podia prender. Nem correntes, nem grilhões, né? Nem cadeias. Nada podia prender esse doido, irmãos. Nada podia prender. Esse tipo de líder, esse tipo de perfil que a sociedade abominava, que atraiu Jesus até essa pessoa. A atenção de Jesus foi atraída a essa pessoa. Porque além de ele ir em um lugar que ninguém teria coragem de ir, além de ele ser muito forte, que ele quebrava as correntes que tentavam o prender, ele também tinha coragem e a disposição de clamar de dia e de noite. Ele andava clamando de dia e de noite. Discípulos, Tiago, André, Pedro, João, os demais discípulos, vocês precisam ter coragem e disposição de clamar de dia e de noite o novo evangelho de Jesus, o evangelho da aceitação, o evangelho aos gentios, o evangelho essencial do amor. Jesus está voltando, ele quer salvar a todos. Jesus está voltando, o verdadeiro evangelho. Pessoas precisam ser libertas das correntes e dos grilhões do pecado, dos vícios. Essa pessoa foi atraída até Jesus porque ele andava se ferindo com pedras, se ferindo, tirando sangue do seu corpo. Como assim? Então Jesus gosta de automutilação? Não, não é isso.
Mas Paulo falava assim: miserável homem que somos. Aquilo que eu sei que é certo fazer, eu não consigo fazer, irmãos. Aquilo que eu sei que é ruim, que não vale, não presta, não posso fazer, isso eu faço facilmente. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo estava fazendo aqui uma aplicação direta a Gálatas 5, falando sobre os pecados da carne, 5, 18, 19, 20, falando sobre os pecados da carne, falando diretamente sobre desejos carnais, e pode fazer uma ligação direta, não só no grego, como também no português, pode fazer uma ligação direta dos desejos, pecados da carne, a lascívia, prostituição, irmãos, sexo ilícito, o desejo, pecado da carne, irmãos, que prende, acorrenta todo o ser humano. Ninguém pode dizer: eu sou mais velho, mais novo, eu sou livre disso. Ninguém é livre disso, irmãos. Todo mundo tem um pé nos pecados da carne, irmãos, porque nós somos ainda pecadores, ainda estamos nesse corpo. Quem me livrará dos desejos pecaminosos dessa carne? Quem me livrará disso? Miserável homem que sou, o desejo da carne. Como a luz do texto bíblico, da história e do espírito de profecia, nós entendemos que esse doido, ele estava tentando se libertar da legião do espírito mal que estava dentro dele, cortando seu próprio corpo, não porque ele gostava da automutilação, mas ele queria se libertar do espírito mal. E em momentos que ele estava, poucos momentos que ele tinha de lucidez, meus queridos irmãos, ele ouviu falar de Jesus. E assim, como cego de Jericó, ele cruzou o centro da cidade e foi gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Tentando alguma coisa que ele cria que seria a única salvação para a sua vida, assim como uma mulher, no capítulo 5 de Marcos, uma mulher com fluxo de sangue correu, cruzou até a multidão e tocou a veste de Jesus, tentando salvar a sua vida, porque entendeu que em Jesus ela teria salvação. Também esse homem, em alguns momentos, alguns lapsos, né, ainda de lucidez, ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar do Messias. Eles tinham a influência histórica dos judeus, eles todos esperavam, muitos aguardavam, não só os judeus, muitos aguardavam o Messias, uns como espectadores, outros querendo a esperança do Messias. Esse homem já não poderia mais voltar à sociedade. Esse foi um processo gradativo, como um viciado em drogas, como um viciado em bebida alcoólica, né? E gradativamente ele foi se afastando do meio social, foi perdendo a sua vida gradativamente. Não ficou assim endemoniado desse ponto, de um lado, de um dia para o outro. Foi ao longo de anos, talvez, ele foi se afastando. Em algum momento de sua vida, ele viu falar sobre o Messias, a esperança do Messias. E no verso 6, quando ele viu um homem com cara de judeu entrando com alguns homens, alguns ajudantes, descendo do barco, ele viu, correu e se jogou de joelhos aos pés de Jesus. Quem se ajoelhou ali, irmãos? O homem ou foi os demônios? Irmãos, Satanás, ele não tem nenhum prazer em se ajoelhar aos pés de Jesus. Quando que Jesus entra, ele fica meio de longe. Opa, Jesus está ali, ele cai fora, vai para o outro lado, que ele não quer nem bater com Jesus. Mas ele correu, ele veio de longe, ele fez ao contrário, irmãos, se jogou aos pés de Jesus para adorar. Quem adorou Jesus ali, irmãos? Foi Satanás? Foi a legião? Ou foi o homem? O homem, irmãos. Ele estava desesperado. Ele estava cortando o seu próprio corpo para tentar machucar os demônios, mas os demônios não saíam. Mas ele não precisava mais se automutilar, porque ele encontrou a Jesus. Ele poderia libertá-lo. E conta na continuação do texto, você bem conhece, que ele foi liberto. A legião saiu, foi liberto. E ele ficou em estado de sã consciência no verso 6, no verso 14 do capítulo, nós estamos lendo, né? Capítulo 5, verso 14, diz que ele estava sentado em pleno estado de consciência, sentado tranquilo, como se nada tivesse acontecido, porque ele estava liberto. Eu estou resumindo essa mensagem de hoje, ficar no nosso tempo. E quero dizer para você, meu querido irmão, querida irmã, uma mensagem aqui, importante, desses versos. Talvez eu esteja falando com pessoas que não têm muito perfil para a igreja aqui, não tem muita cara da adventista. Eu lembro que eu estava com 2 anciões lá no interior de Santa Catarina, visitando uma pessoa recém-batizada. Fomos lá, visitamos, na sexta-feira à noite, fizemos pôr do sol, mas quando nós chegamos lá, ele estava assistindo televisão, sexta-feira à noite, sábado, pecado.
E ele ofereceu para nós um lanche bem gostoso, um pãozinho com uns doces, um chazinho lá e tal, e mortadela de porco, pecado, irmãos. Ele estava batizado. E aí, a hora que eu estava vindo, 2 anciões, 2 líderes. No carro tinha um palhozinho, estava vindo com um palhozinho branco e 2 anciões. Um falou assim para mim: irmão, qual estudo bíblico que o senhor deu? Olha, estava comendo carne de porco, irmãos, mortadela. E estava assistindo televisão no sábado, irmãos, à noite, na sexta-feira à noite, irmão. Que tipo de estudo bíblico? Aí o outro tentou me ajudar, né? Um meio que me atacou, o outro meio tentou me ajudar. Não, calma. A gente tem que ter paciência com os irmãos. Porque aos poucos eles vão ficando parecidos com nós. Aos poucos, irmãos. Eles vão tendo cara de adventista, parecido com nós aos poucos. Aí sim, aos poucos eles vão gradativamente. Irmãos, conta besteira, irmãos. Quem disse que uma pessoa ser salva tem que ser parecido com nós, irmãos? Misericórdia, se uma pessoa for salva e parecido comigo, está perdido, já está com o pé no inferno já, irmãos. Porque eu sou um pecador. Quem vai ser salvo é aquele que começa a se parecer com Jesus, irmãos. Amém? Que exemplo que eu sou para alguém, irmãos. Que parâmetro, que base que eu sou. Que padrão, que ISO que eu sou para alguém, para salvação, irmão. Não sou nada, sou só um pecador. Jesus veio para dar uma lição para a liderança da sua igreja e podemos aplicar justamente para nós hoje, para a liderança, para nós hoje, para a nossa igreja hoje. As pessoas, para ser salvas, não precisam ter o perfil de adventista, nascido na igreja, de crente, irmãos, mas precisa ter o perfil que Jesus espera, irmãos. Talvez você não tenha não tenha o perfil de líder dessa igreja, mas talvez Deus esteja chamando você essa manhã para ser líder dessa igreja nos últimos dias, irmãos. Porque você não tem o perfil que os homens impuseram, de acordo com a sua cultura religiosa ou sociológica, mas você tem o perfil que Jesus espera de você. Aquele louco, irmão, que estava afastado, marginalizado, é isso que Jesus foi buscar, irmãos. O que atrai em você não é a sua perfeição, não é a sua presença na igreja, nos cultos, escola sabatina, e mais cultos, não é isso que atrai Jesus até você, irmãos. Mas o que atrai Jesus até você é justamente o podre, irmão, é o cheiro de pecado que tem em você que atrai Jesus até você, irmãos. Porque Jesus veio salvar o pecador, irmãos. Não aquele que não precisa, mas aquele que precisa, irmãos. O cheiro de cadáver que tem em você, por causa do pecado que você comete, irmãos, é isso que atrai a presença de Jesus até na sua vida, irmãos. É isso. Se você é pecador, miserável, indigno, eu não vou dizer amém, porque não podemos concordar. Se eu sou um pecador, miserável, indigno, não vou dizer amém. Mas amém, porque Jesus veio buscar esse tipo de pessoas. Amém? Quais são as suas correntes, irmãos? O que tem te prendido nesse mundo, irmãos? O que tem te prendido, irmãos? Qual é a sua legião, irmãos? Desculpa o termo, mas qual é a minha legião? Que tem te prendido, que tem me prendido a esse mundo? Por que você não se entrega para essa igreja, irmãos? Você não entrega ao trabalho missionário para ajudar a obra de Deus de alguma forma? Por que você não se entrega, irmãos, de uma vez? Vai, mas não vai meio travado, mas não vai, ajuda um pouquinho, mas dá uma travada. Por que você não se entrega, irmãos? Jesus está voltando, está bonita essa igreja, esses bancos são bonitos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: vai ser tudo queimados aqui, irmãos. Vai ser tudo destruídos aqui, irmãos. Desculpa falar isso para vocês. Tudo isso vai acabar, irmãos. Tudo isso em si mesmo não passa de matéria orgânica. Um ser humano em si mesmo não passa de uma matéria orgânica, irmão, de um animal, irmãos. O ser humano em si mesmo. Romanos 3, né? Fala ali, o homem miserável, pecador. Paulo fala que não fala nada que presta, não pensa nada que presta, não tem nada de bom em si mesmo. O ser humano sozinho, irmãos. O ser humano sozinho. Mas ele completa as cartas, né, de João, de Paulo, as cartas de João completa. João 1, verso 8 diz assim, né? Aquele que diz que não tem... 1 João, verso 8. Aquele que diz, que afirma que não tem pecado nenhum é mentiroso, está enganando a si mesmo. No verso 10, ele repete: aquele que diz que tem pecado, que não diz que não tem pecado, que não precisa de arrependimento, que é melhorzinho um pouco que o outro, é mentiroso, irmãos. Está enganando a si mesmo. Mas no verso 9, ele fala assim: se eu me arrepender, confessar a Jesus os meus pecados, Ele é fiel e justo para me purificar, me perdoar dos pecados e de todo tipo de impureza ou de injustiça. Amém? Queridos, nós estamos padronizados aqui, infelizmente, pelo baixo nível do pecado, padronizado lá embaixo. Nossa única maneira de ser libertos da natureza de pecado, irmãos, é somente pelo sangue de Jesus.
Eu quero fazer um apelo a você, querido irmão, um apelo ao teu coração, querido irmão, nessa manhã, querido amigo que está nos visitando essa manhã, algum membro, algum querido amigo da igreja que ainda não é batizado, que ainda não é batizado, não é membro oficial dessa igreja, mas nos visita, que está aqui hoje, nos honrando com a sua presença essa manhã, irmãos, queridos. Venham, irmãos, nessa semana. Deus tem uma coisa para falar para vocês. A palavra de Deus tem algo muito importante para falar para você. Querido membro dessa igreja, líder dessa igreja, venha, faz um esforcinho. Venha essa noite, essas noites, irmãos. A partir de hoje à noite, né? A partir de amanhã, segunda-feira, Deus vai operar milagres aqui. Essa semana não vai ser uma semana de oração, vai ser uma semana de cura e libertação, irmãos. Nós precisamos de cura e libertação. Eu sei que é um termo meio pentecostal, né? Não tem problema, é bonito. Cura e libertação, irmãos. Cura e libertação. Nós precisamos disso, nós precisamos. Se alguém precisa ser curado, se alguém precisa ser liberto aqui hoje, se eu estou falando com algum casamento, só de fachada, irmãos, eu vou falar à vontade porque eu não conheço ninguém, irmãos. Então eu posso falar à vontade, não estou mandando uma mensagem para ninguém, não conheço vocês. Você também não me conhece. Se eu estou falando de um casamento de fachada, irmãos, que talvez esteja sentado, abraçadinho nesse banco, mas só Deus sabe o que passa lá dentro, nem a igreja não sabe, irmãos. Você precisa se libertar, irmãos. Você precisa ter um casamento pleno. Se eu estou falando aqui com alguém que se sente fraco, se sente um lixo essa manhã, que está fazendo tudo errado, irmãos, mas está aqui hoje essa manhã, você precisa de libertação, irmãos. Você está no lugar certo, irmão. Venha essa semana, venha buscar a cura, a libertação. Se alguém tem um vício escondido aqui, um vício, um pecado escondido, acariciado, venha essas noites, irmãos. Tem cura e tem libertação, não nesses prédios, não nessa parede, mas na palavra de Deus e no ambiente. O Espírito Santo vai estar presente. O que nós vamos clamar? Vamos chamar aqui. Eu queria fazer uma oração com todos vocês. Queria fazer um desafio para vocês aqui. Já estou encerrando, viu? Vamos encerrar aqui. Deu meio-dia aqui, mas é só hoje, tá? Queridos, um desafio para vocês. Tragam gente essa semana. Você que é membro dessa igreja, você que é jovem, traga mais jovens. Traga uma ou duas pessoas ou mais. Você que é mais vivido, mais experiente, tragam pessoas. Você que é uma visita, está nos visitando, traga outra visita ainda. Vai ficar 2, 3 visitas. Tragam pessoas essa semana. Eu queria fazer um chamado a todos essa manhã. Nós encerrarmos aqui com chave de ouro. Nós vamos ter uma mensagem musical. Nosso querido irmão Adilson, né? Adilson Ramos, que tem honrado a Deus com sua voz, né? Com seu talento. Ele vai cantar para nós essa manhã. Até vou chamar o irmão Adilson aqui na frente, vai ficar aqui. E eu queria chamar aqui toda a igreja, irmão. Se eu sei que é comprido aqui, né? Tem pouco espaço aqui na frente, mas à medida do possível. Chamar aqui na frente, bem pertinho. Vamos vir aqui na frente? Vamos? Chamar aqui na frente, vamos fazer uma oração bem pertinho. E terminarmos, fecharmos então com essa mensagem musical. Pode vir na frente. As senhoras, os senhores, as moças, os rapazes, as crianças, venham na frente. Eu quero fazer uma oração olhando para vocês, bem pertinho. Nós vamos fazer esse exercício de fé tão simples, tão simplório, que parece que é falar até com um amigo imaginário. Parece ter uma bobeira, mas não é, irmãos. Nós vamos falar com o nosso Deus. Quem sabe com a solução dos nossos problemas, né? Jesus busca pessoas pecadores, irmão. Se você é pecador, vem aqui na frente, irmão. Se você não merece, vem aqui na frente. Se você está devendo para Deus, está com dívida com Deus, vem aqui na frente. Traga a sua dívida aqui na frente, para Deus. Pode vir, irmão. Pode se amontoar no corredor um pouquinho. Passou um pouquinho do meu dia, só um pouquinho, mas é só hoje. Mas não é sempre, irmãos. Aguenta um pouquinho. Hoje é sábado. Deixa eu pegar outro microfone. Essa mensagem, presta atenção nessa letra. O túmulo está vazio. Maria logo percebeu aquele que ali dormia. O sono eterno reviveu. Seu nome chamou das cadeias da morte.
Jesus ao céu subiu, uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Chega diante de seu Pai e do coro angelical, uma festa preparada, ele diz. Chega diante de seu Pai e do coro angelical, uma festa preparada, ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar, ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se decidir. Falta você não resistir a tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada, mas falta você. Falta você? Qual é o seu nome? Conheço todos ainda. Deus conhece um pouco além do seu nome, mas conhece quem está por trás desse nome, né? A história. Cada um de nós aqui tem uma história. Dá para escrever um livro da sua história, não é, irmãos? Quantos altos e baixos, quanta luta, quanto sofrimento, quantas alegrias também. Falta você, irmãos. Tá vendo aquele portal ali? É um tanque de batismo. É uma piscina com água? Talvez. Mas talvez seja algo mais do que isso. Talvez seja exatamente o propósito que a palavra de Deus nos traz, né? Um portal entre o céu e a terra de salvação. Entende? Tudo que nós temos, nossa vida, nossa carreira, a escola, o trabalho, são importantes. Faz parte da nossa vida, somos nós, né? Mas tudo isso não é nada, passa a não ser nada, se não tiver um propósito maior. A sua existência, o seu nascimento, né? Até a morte, infelizmente, pelo processo, depois do pecado, se torna extremamente inútil nossa passagem aqui se não tivermos um propósito maior. Jesus está voltando. Se tiver alguém, por acaso, no nosso meio, que tem uma vontadezinha, ainda não tomou a decisão de entrar naquele tanque, aceitar Jesus em público, definitivamente, chutar o balde, não importa o que a família vai falar, não importa como é que vai ficar o emprego lá, esse negócio de sábado, não importa, eu quero aceitar Jesus. Se tiver alguém no nosso meio com uma vontadinha, sabe aquela vontadinha lá no fundo, eu não sei quem é, vocês sabem o que é, aquele vontade, né? Tem essa semana, irmão, para o Espírito Santo trabalhar na sua vida, no seu coração, na sua mente, no seu desejo, nas suas decisões. Vamos orar? Vamos? Senhor nosso Deus, por favor, ó Pai, aceita essa oferta simples, Senhor Deus, muito humilde, que é uma oferta humana, feita para um Deus todo-poderoso. Aceita essa oferta, Pai. São seres humanos, nós todos somos falhos, Senhor, mas aqui tem pessoas com vontade de ser salvos, Senhor. Existem pessoas com vontade, com saudades do céu aqui, Senhor Deus. Por favor, nos aceita pela sua misericórdia, Senhor, pelo seu amor, aceita-nos, ó Pai. Por favor, nós pedimos, mesmo que eu tenha
tenha pecado semana passada, mês passado, ontem, Senhor Deus, ontem à noite, hoje ainda tenha cometido um pecado, então hoje antes de vir para a igreja ainda, Senhor Deus, quase vindo para cá, ainda seja em pecado, não importa, Senhor, hoje, agora, perdoa os meus pecados agora, nem que seja por 2 minutos, Senhor, nem que seja por 5 minutos, por favor, perdoa os meus pecados nesse momento, Pai, perdoa essa igreja, Senhor Deus, ajuda a liderança dessa igreja, ajuda as pessoas dessa igreja, Senhor, que venha a ser grande bênção para esse local, Senhor, que o Espírito Santo esteja não só na massa, nesse grupo, na nave desse auditório, mas venha estar aqui, atuando peculiarmente, Senhor Deus, a cada um no coração aqui, Senhor, cada um receba a bênção necessária, aquilo que precisa ser recebido, Senhor Deus, por favor. Se existe alguém em nosso meio aqui, Senhor Deus, com o coração quebrantado, Senhor, com a mente cansada desse mundo, é trabalho, é emprego, é chefe, é trabalho, é ônibus, Senhor Deus, é salário pequeno, é conta, é fatura de cartão, é filho com problema, é igreja, Senhor Deus, é tanta coisa, Senhor Deus. Se alguém está cansado, Senhor, que essa pessoa venha se entregar agora, se colocar nos braços do Senhor Jesus e venha receber a calma, a tranquilidade, e o seu fardo venha a ser colocado nesse momento nos ombros do Senhor Jesus. Por favor, receba nosso coração, Senhor, nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Pai.